Olá pessoal, vamos para mais uma dica de geopolítica. Estado, nação e território. Você sabe diferenciar os conceitos? São essenciais. Meu nome é Professor Sérgio Henrique, muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui você vai aprender muito conceito de geografia, história, geopolítica e atualidades para você ter um grande sucesso nos seus concursos. Estados nacionais são conceitos complexos, porque envolvem muitas variáveis. De forma geral, podemos falar que é um resultado de uma organização política que surgiu a partir do século XVI, XV e XVI, quando surgiram os Estados Nacionais centralizados na Europa. Portugal foi o primeiro Estado nacional com essas características, o primeiro Estado absolutista, que operou políticas públicas para estimular a expansão comercial. É a época da expansão marítima e comercial portuguesa, o período das grandes navegações europeias, pois conforme surgiram outros estados nacionais, também realizaram essas políticas comerciais de expansão da navegação. No século XVIII, o iluminismo veio para mudar todo o conceito que temos de Estado e organização política. Os filósofos contratualistas como John Locke vão falar que o Estado é um contrato social e que ele deve ter a sua contrapartida. Então, nós devemos abrir mão de nossos direitos naturais em troca de segurança, garantia da propriedade privada e condições para que o homem prospere. Portanto, John Locke ele falou assim: se o Estado não cumprir a função dele, ele fez um rompimento de contrato. Você, sociedade civil, também pode romper o seu. Essa ideia vai inaugurar um pensamento político que fala de cidadania, democracia, que são as bases do Estado Nacional contemporâneo. A primeira vez que se utilizou o vocabulário político nação foi durante a Revolução Francesa. Foi a primeira vez que surge um grande movimento popular de massas que se identifica pela língua, pela cultura, mas por uma unidade de pensamento que orientava esse movimento. Então, a guerra, durante a Revolução Francesa, deixou de ser um negócio simplesmente de Estado e passou a ser um negócio de toda a nação. E a guerra ser feita em todas as frentes, também na frente cultural, no dia a dia de você contra o seu inimigo. Na Europa, nesta época do século XIX, surgiram os Estados Nacionais, Alemanha, Itália. Quando falamos de Alemanha, a maior parte dos grandes geopolíticos, que nós temos, Ratzel, por exemplo, eram teóricos da época da unificação da Alemanha. Então, a ideia de nação, Estado-nação, tem a ver com um corpo nacional. A origem dessa expressão compreendia a sociedade como um corpo vivo, dinâmico e que era governado, e o seu território deveria se expandir para cumprir os desígnios da nação. Olha, nesta época eles tinham uma ideia de fatalismo histórico, Então as nações que surgiram, como a Alemanha, falavam: nós temos um destino histórico de dominar o mundo, E esse pensamento, como nós compreendemos hoje, de amor ao território, de disputas e que chegaram a provocar as grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial tem tudo a ver com a ideia de Estado-nação e o ultranacionalismo, a Segunda Guerra Mundial também. Então, lembre-se, é um fenômeno da história contemporânea, Estado-nação. Mais precisamente, a ideia de Estado organizado no século XVI, Estado-nação. Ué, então quer dizer que Estado não é sinônimo de Estado-nação? Não. Você sabe a diferença desses dois conceitos? Vamos lá. Nação é o conjunto de um lugar habitado por uma população, administrado por um governo. Ponto. Agora, se essas pessoas se unirem por laços culturais, por língua, tiverem uma identidade comum e quiserem ou puderem pensar num destino para o seu povo, aí nós não temos simplesmente o vocabulário povo, que é a sua população, aí nós temos a nação, Nação que se identifica, que se organiza e que pensa o seu futuro. Então, diferencie esses conceitos. Estado são instituições administrativas que produzem o território. Território também. Território não é um conceito jogado, não. Significa um lugar
que é a área de soberania de um Estado nacional, ou seja, só usamos o conceito território para designarmos áreas politicamente administradas por um governo. O fenômeno dos Estados nacionais são muito complexos e estão diretamente ligados a vários temas das atualidades. Então, qualquer um dos assuntos que eu abordar aqui, coloque nos comentários que tema que você quer conhecer mais ou qual dica que você gostaria de ouvir sobre a geopolítica. Pessoal, veja só, ao falarmos de estados, você já viu que pode ter só estado ou estado-nação, mas existem os plurinacionais. Não significa encrenca, podem ser estáveis, como é o caso do Canadá, que é plurinacional, uma galera inglesa, outra francesa, tem separatismo dos franceses, mas como o lugar é desenvolvido, vivem bem, rola um acordo, rola uma estabilidade. Outros estados plurinacionais podem ser até mesmo em lugares desenvolvidos, mas possuem grandes conflitos. Quanto maior o desenvolvimento desses lugares, se tornaram os conflitos menos violentos. Quero me referir principalmente à Espanha. Ao falarmos de lá, temos vários grupos separatistas, como os territórios autônomos, olha só, do País Basco e da Catalunha. Mas também temos a Galícia, que é separatista, ou seja, existem vários territórios dentro da Espanha que reivindicam uma identidade não espanhola. Os catalães se reconhecem como catalães, não como espanhóis, a mesma coisa. Os bascos. E veja só, a Espanha é, portanto, um estado plurinacional. Existem diversas nacionalidades administradas por um só estado. Quando isso acontece, é muito comum que tenhamos os chamados movimentos separatistas. Na década de 70 e 80, um dos grupos terroristas mais falados no mundo e que faziam os atentados mais violentos era um grupo espanhol, o ETA, Escaditas Gatazuna, que significa Pátria e Liberdade para o povo basco. Em 2016, muitas pessoas ficaram surpresas com o plebiscito realizado na Catalunha. A população queria decidir se iriam permanecer ou não no Estado Nacional Espanhol. Depois do plebiscito, o resultado foi comprometido, porque o Estado espanhol proibiu, a população se revoltou, saiu às ruas e votaram mesmo assim. Então, perceba que é um tema que cai bastante nas provas e envolve as atualidades e o conceito de Estado e nação. Então, pessoal, guarde esse exemplo da Espanha. E olha só, sabe onde a coisa fica mais feia ainda? Lá no Iraque, outra nação plurinacional, no sentido que esse território altamente instável é de maioria religiosa xiita. Ao longo dos anos, desde a década de 70 até sua morte, o Saddam Hussein, ele representava a minoria xiita. Então, havia um governo extremamente repressivo com os xiitas e também com os povos curdos, outro tema que sempre pode ser abordado, pois os curdos, eles são uma nação, no entanto, sem um território para chamar de seu. Os curdos, em termos numéricos, é a maior nação sem o seu próprio Estado Nacional que nós temos. Agora, qual que é o grupo que é mais cobrado nos seus concursos? É sobre a população palestina. Existe o que nós chamamos de nação palestina, são ligados por laços culturais, por uma identidade, mas não possuem seu Estado. É um conflito que se arrasta, pesado, violento, já ocorreram várias guerras, desde a fundação do Estado de Israel, cuja partilha do território da Palestina foi feita pela ONU em 47. Em 48, fundou o Estado de Israel, né? A própria elite sionista judaica fundou o Estado de Israel e até hoje o palestino não saiu do papel. Esse é um dos conflitos mais complicados de resolvermos no mundo até hoje. O Estado de Israel é um ótimo exemplo de Estado nacional. A sua constituição é judaica, quem vive lá não são só judeus, pessoal. Você tem uma população diversificada e uma boa parcela de árabes, islâmicos e palestinos que vão trabalhar lá. Mas na Constituição prevê que, em caso de guerra, toda a população não judaica pode ser evacuada. Então, finalizando aqui, você, ao final da dica, deve diferenciar o que é Estado, o que é nação, os estados plurinacionais e estados nacionais.
e lembrar que os conflitos separatistas estão diretamente ligados a esse conceito, por isso é tão importante dominá-los. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!